Oi, Lindália. Oi, todo mundo. Obrigado pelo convite, Lindália. É um prazer estar aqui no seu evento tão glorioso que eu gostaria de ter participado, né? Não no Hack in Rio virtual, mas eu queria participar do presencial, mas fomos todos pegos de surpresa por essa tragédia humana, né? Que nos fez repensar muita coisa e também considerar a possibilidade de fazer outras que eram taxadas como talvez muito simples ou simplórias, que a gente percebeu que não eram tão descartáveis assim, como, por exemplo, falar, conversar, né? A gente teve mais tempo de se conectar, curiosamente, à distância, e isso é até uma pensata bem importante para a gente imaginar como acelerou, né, na prática, assim, o processo de comunicação como um todo, o que aconteceu nos últimos 4, 5, 6 meses. As pessoas já ouviam falar de determinados tipos de ferramenta, como esse que a gente está usando aqui hoje, que por acaso é o Zoom, mas podia ser qualquer uma outra, né? E não usavam da melhor maneira. E além de ter muita pirotecnia surgindo nos últimos 2, 3 anos, né, dentro da internet, o que se via era um pouco de tentativa de descoberta de novos formatos. E aqui a gente está vendo, nessa conversa e em tantas outras que você certamente organizou, e que tem quem está aqui ouvindo também acompanhou, a gente viu que o mais importante continua sendo o conteúdo. Então, em que pese você ter qualquer tipo de plataforma e que possa ter a maior pirotecnia possível, se você não tiver o que dizer, né, e não tiver alguma coisa interessante para que as pessoas ouçam, pouco importa a tecnologia. Então, esse é uma boa provocação, né? A gente está falando aqui de media tech, de tecnologia, de conteúdo, de influenciadores e tal. Eu acho que essa combinação, que é uma combinação de um triângulo virtuoso que eu chamo, entre forma, conteúdo e apresentação, né? Ela se dá com um propósito e ela vai através de um tipo de tecnologia. Então, a gente não pode descartar nenhuma dessas pontas. Mas sem ter o que dizer, né? Não adianta a gente ter a plataforma para levar a mensagem, porque ela vai ser fraca. A ideia aqui com vocês todos é trazer um pouco da minha experiência, né? Eu fui 20 anos TV Globo, então eu vivi o que hoje as pessoas chamam de old media, né? Vivi o tradicionalismo da mídia offline, mas lá dentro da própria Globo eu sempre fui muito intraempreendedor, que é uma palavra que se passou a usar bastante hoje em dia, né? E com isso eu passei metade da minha vida como correspondente internacional, talvez não sei a idade dos que estão por aí, mas muitos lembrem de mim da época em que eu cobria eventos internacionais, Fórmula 1, que eu passei 7 anos cobrindo, e depois voltei para o Brasil, depois de uma jornada longa no exterior, e aí caminhei para a área mais executiva, me tornei diretor de conteúdo da Globo, diretor executivo da Central Globo de Esportes, coordenei Copa, Olimpíada, né? A Olimpíada de 2016 foi o grande último evento que eu coordenei, dirigindo indiretamente mais de 2.000 pessoas, né, pelo Brasil. Copa e Olimpíada foram uma loucura. E a migração para o digital foi com a certeza de que, né, muitos chamaram de loucura eu ter pedido demissão da Globo no auge da minha carreira, mas eu achava muito importante fazer essa transição porque já era muito, muito natural para mim perceber o que estava acontecendo, que é um pouco parte do que eu vou falar aqui para vocês, que era a chegada e a quase um quase rolo compressor que vinha, né, trazendo pessoas que se tornavam canais de comunicação, marcas que se apropriavam também, né, desse momento de se transformar em publishers e tudo mais. E é o que eu caracterizo como era do protagonismo. Então, de certa forma, essa era do protagonismo, para mim, é o que a gente vive hoje, ela é baseada na ideia de que, na prática, você criou, né, com a transformação toda trazida pelas redes sociais, pelas mídias digitais como um todo, você criou uma oportunidade de ter duas personas ao mesmo tempo, né? Você tem dentro de um canal de comunicação, qualquer que seja ele, né? E eu vou me basear aqui mais no YouTube, porque é um assunto que eu gosto muito e a minha empresa, a Play9, é uma empresa bastante especializada em gestão, produção, curadoria, criação de canais de YouTube, né? Somos parceiros do Google, somos top creators dentro do YouTube Brasil.
Vou me basear mais nisso porque eu acho que a cultura do audiovisual é muito importante hoje em dia, acho que todos concordam. Então, em vez de dar uma passada pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok e por outras, pelo Twitter, pelo Snapchat, eu vou me concentrar mais no YouTube pelo fato de ser a maior plataforma de vídeos do mundo, né? Que carrega 49% dos vídeos do mundo. É muita coisa. Quando você soma todo o resto, né, salas de cinema, todas as emissoras do mundo, Globo, SBT, BBC, NBC, salas de cinema, Netflix, Amazon Prime Video, Apple, soma todo o resto da metade. A outra metade está dentro do YouTube. Então, eu acho que é uma plataforma muito importante para a gente discutir. O que eu acredito que a gente deva entender como esses dois pilares transformadores, né, que eu estava dizendo, é que até a década passada, por exemplo, você olha um apresentador de televisão, vou citar nomes aqui para usar como exemplo, né? O Luciano Huck e a Globo. Né? O Luciano é o emissor da história e a Globo é o canal de comunicação dele com o público. O grande poder transformador da internet, e principalmente depois que surgiram as redes sociais, as mídias digitais, principalmente o YouTube, é que você passou a ter o Luciano Huck e o canal de emissora Luciano Huck. Então, o Felipe Neto, por exemplo, que é meu sócio na Play 9, ele tem hoje 39 milhões de inscritos, dados de julho a agosto de 2020. 39 milhões de inscritos significa que ele é 2 vezes e tanto a soma de todos os canais de TV a cabo do Brasil. A TV por assinatura do Brasil hoje deve ter por volta de 16 milhões de assinantes, né? Então, uma pessoa é capaz de ser sua emissora e seu apresentador com um tamanho gigantesco, né? Que é hoje quase mainstream. Qualquer coisa repercute dentro de um canal como esse. Eu costumo brincar que talvez o Silvio Santos tenha sido o primeiro youtuber do mundo, né? Ou do Brasil, pelo menos, né? Porque ele trabalhou na Globo e quando ele achou que precisava de mais espaço, ele saiu e foi criar o canal dele. Mas, ao contrário do que se precisava lá atrás, né, para você ter uma concessão governamental e criar o seu próprio canal, hoje em dia, na prática, em 5 minutos você abre um canal no YouTube e começa a falar. Por isso que é importante ter conteúdo e saber o que falar. E assim como ele, Silvio Santos, lá atrás, criou um canal que foi muito personificado nele, mas que depois precisava gerar mais audiência para cumprir as 24 horas diárias, hoje os youtubers vivem essa sensação da era do protagonismo porque, primeiro, eles já nasceram digitalmente assim, né? O experimento social deles era se gravarem falando para a câmera e não tinha nenhum outro tipo de recurso. Então, tudo que era experimental era possível, tudo que era rir de si mesmo também era possível, tudo que era equívoco e tentativa e erro passou a ser praticamente linguagem dentro da plataforma. E aí a diferença é que eles não precisam preencher uma grade de 24 horas. Eles precisam fazer um vídeo e fazem um vídeo por dia ou 3 por semana, um a cada semana, dependendo da frequência, né? Os mais frequentes têm mais engajamento, né? Os que têm vídeos mais recorrentes, e assim você gera uma audiência que é cativa e é uma audiência que gera relevância para você nesse mercado, no ecossistema digital, que hoje já vê muito do mercado publicitário migrando para ele, né? Então, a era do protagonismo que eu digo, na prática, ela é caracterizada como, se você quiser pegar um jeito bem claro de perceber isso, num primeiro momento, né, e hoje ainda são muitos, os youtubers botaram nomes nos seus canais com os seus próprios nomes, né? Deram aos seus canais os seus próprios nomes. Então, Felipe Neto, Whindersson Nunes, Kéfera, Lucas Neto, Christian Figueiredo, né, os mais novos agora que chegam, todos eles botam os seus nomes, a não ser canais de grupos, né, que são canais que podem ser Porta dos Fundos, o Final Level, o canal Irmãos Neto, que agora virou canal IN, esses são canais de grupos. Mas, na prática, o que aconteceu nessa era do protagonismo é que, sem perceber, os protagonistas começaram a criar uma audiência cativa e, num determinado momento, eles tinham duas coisas ao mesmo tempo muito poderosas. A sua persona, né, como aquele ídolo adorado pelas pessoas, querido ou rechaçado eventualmente em determinados momentos, e também, por outro lado,
uma audiência cativa que transformou ele próprio numa emissora. Então, essa sensação dicotômica de você ser um protagonista porque é quem fala e, ao mesmo tempo, você tem essa emissora dentro da sua audiência, trouxe um poder gigantesco, né? E quando você fala de vídeo, né, o que hoje a gente chama de social video, é o momento da comunicação que a gente tem hoje em que mais você tem capacidade de chegar às pessoas com um discurso realmente convincente, porque né, a comunicação por vídeo ela chega às pessoas por duas sensações, né, por dois tipos de percepção, né, pela fala e pela então áudio, né, e pela visão visual. Então, é tão poderoso o audiovisual que saiu uma pesquisa dizendo que em 2020, essa pesquisa é anterior à pandemia, portanto, pode ser que se ela vier a ser revista, ela pode ter talvez uma transformação ainda maior. Tem dados aqui que eu até separei, quer ver? Segundo a pesquisa da Cisco, o vídeo representará, neste ano de 2020, nada menos do que 82% do tráfego de dados da internet mundial. Além disso, 80% dos usuários declararam que preferem se informar por vídeo em vez de ler um texto na internet. Então, assim, o poder já era evidente, né, da comunicação audiovisual, a gente sabe disso. Um bom professor na sala de aula, ele é bom porque ele sabe se expressar e se comunicar, e ali ele não precisa de nenhuma ferramenta, senão a própria voz e a articulação dele, a articulação verbal, gestual, etc. E quem sabe levar isso para o vídeo se sai muito bem, se sai super, né, bem no tipo de narrativa que vai construir. Ou seja, esses dados que reforçam o poder do protagonismo fizeram com que, né, muitas dessas pessoas hoje fossem apontadas pelas marcas como protagonistas do seu próprio mundo, que, não sei se as marcas entenderam isso ou aos poucos estão entendendo, que também geram, né, dentro dos seus canais um poder de emissora, quase como se você fosse realmente investir em mídia e numa figura pública ao mesmo tempo, né? E figura pública eu estou generalizando, tá? Porque tem uma discussão semântica que difere-se figura pública de nativo digital, né? O nativo digital seria aquele que realmente veio já de dentro da internet, nasceu na internet e se criou ali um influenciador, um criador de conteúdo digital. E a figura pública é mais aquele cara que se fez em outras plataformas, né? E que veio para a internet depois, ou não veio, né? Ele é uma figura pública anyway. Mas, de certa forma, muitas e quase todas as figuras públicas hoje, por perceberem o aumento do digital, mesmo que estejam em emissoras ou em algum tipo de veículo frequente em que elas possam né, ter capacidade de se expressar, espaço para elas, elas desenvolvem um mundo paralelo que é o seu mundo para ser governado por ela mesma do ponto de vista de programação, de conteúdo que vai ser exposto e tudo mais. Então, as marcas, obviamente, nos últimos 2, 3, 4 anos perceberam o poder de transformação, né, que os influenciadores exercem, e eu acho que as pessoas até se dão um pouco a conta do que é, né, por mais óbvio que pareça, a palavra influenciador. Influenciador é que influencia mesmo. E hoje em dia, influenciar é você fazer a pessoa, às vezes, mudar uma compra, mudar um hábito, né? De preferência, melhorar um hábito, né? Assim como você tem poderes de influência maléficos, né? Capazes de gerar fake news, capazes de transformar qualquer tipo de notícia numa coisa deturpada e que, obviamente, hoje é uma super preocupação, né, entre as pessoas. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje em dia, né, desse mix, que já não divide tanto o mundo dos nativos digitais que vieram com o seu protagonismo nativo dessas plataformas digitais, daquele mundo dos nativos de outras plataformas que migraram, estão tentando encontrar o seu lugar como figuras públicas, né? Tudo que está acontecendo agora me parece uma simbiose que vai dar para as marcas anunciantes a possibilidade de encontrar mais espaço de atuação e mais espectro também, né, de complementaridade entre os conteúdos que todos esses conteudistas, vamos chamar assim, né, vindo do digital ou vindo de fora, do offline, possam gerar para eles.
E hoje em dia, eu diria assim, que como o próximo novo, né, o que vai acontecer, não para falar do novo normal, que a gente não sabe o que vai ser, mas o próximo, the big next thing, assim, que pode acontecer dentro desse universo que une, né, as plataformas, as marcas e as pessoas, é o que eu chamo de shoptainment, sabe? Eu tenho até falado e escrito sobre isso bastante, o que tem começado a acontecer no Brasil, que é algo que a gente, na Play 9, né, talvez tenha sido um dos pioneiros ano passado, criando o show da Black Friday, é uma tentativa de unir entretenimento e vendas num tipo de show ou de evento que faça com que a marca se incorpore de vez como branded content naquilo que a gente gera como narrativa ali no roteiro e tudo mais. Então, o que me parece mais louco nisso tudo e relevante também é que as pessoas já são marcas pessoais, né? As marcas querem se tornar publishers e elas são meios de comunicação já são mídia, e agora pessoas e marcas juntas estão criando ambientes digitais que podem fazer uma conexão capaz de vender produtos dentro de qualquer tipo de canal, né? Isso é um movimento que veio da China. Na China já é muito forte. Há 5, 6, 7 anos já acontece o show do Dia do Solteiro na China há 7 anos, todo ano, e cada dia, cada passo ele é maior, né? E agora existem muitos aplicativos na China que começam a fazer essa experiência ser possível dentro deles, do cara fazer o entretenimento dele, ser parte dessa diversão, muito gamificada, e ao mesmo tempo vender produtos. Então eu diria, sei que meu tempo já está se encerrando aqui e eu não gosto de estourar, então tinha 15 minutos e queria dar o meu recado. Eu diria o seguinte, que essa próxima fase, que vai ser muito em busca daquilo que as marcas querem, que é o contato direto com o seu consumidor, é uma fase, né, da comunicação em que o influenciador, o criador, o apresentador, queira-se o nome dá o nome que for, ele é imprescindível. Por isso que eu acho que a era do protagonismo chegou para ficar, e é óbvio que daria para conversar sobre milhões de outros fatores que podem ser perversos, né, do que isso significa. O protagonismo, afinal de contas, é você dar voz às pessoas, e nem sempre as pessoas têm o seu próprio bom senso e o seu próprio filtro para saber como usar aquela voz. Mas esses são os males da era moderna com os quais a gente está lidando, tem que lidar, e possivelmente o próprio universo digital, esse ecossistema digital, vai encontrar formas de fazer com que ele seja menos perverso em algum momento e mais próximo daquilo que a gente quer, que é se comunicar com clareza, com segurança, com diversão, com leveza, com intensidade, mas dentro de um padrão assim de conduta em que as pessoas se respeitem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. O papo era sobre esse, né? A era do protagonismo, como as pessoas acabaram virando seus próprios canais de comunicação, suas próprias emissoras, e como isso está transformando o mercado digital. E eu não vou nem falar de TikTok, hein? Seria uma conversa para ir daqui para mais 30 minutos, porque talvez o TikTok seja o YouTube da nova década, né? É isso. Um abraço para vocês, espero que tenham curtido e até a próxima.